Que a paz de Cristo esteja com os irmãos e irmãs do Ministério Quarto Anjo, o movimento adventista do sétimo dia, fora dos tempos adventistas. Que a paz de Cristo esteja com todos os irmãos do Quarto Anjo, em Angola, Moçambique, Brasil, e aqueles todos que ainda se encontram dentro dos templos adventistas, que farão parte do Ministério Quarto Anjo, o qual é este ministério. Louvado seja Deus, o nosso grande Deus, por ter levantado a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, por ter tido misericórdia do seu povo e não se esqueceu da sua promessa. E, como todos estão sabendo, no dia 10 de junho de 2025, Cristo incorporou em seu servo, em Elias Joanã. E nós sabemos que Cristo, ele é o presidente mundial da sua igreja e, portanto, é reconhecido pelo céu e por todos aqueles que amam a Deus. O presidente mundial da igreja adventista do sétimo dia é Cristo incorporado, é Elias Joanã, o presidente mundial da Igreja Adventista do sétimo dia. A liderança escolhida por Deus fora dos templos adventistas do sétimo dia. Irmãos e irmãs, eu quero aproveitar a oportunidade deste vídeo para relatar também um sonho que a serva do Senhor, Deuselene Souza, teve. E ela contou para mim na sexta-feira de manhã. E este sonho relata que ela recebia da Igreja Adventista do sétimo dia uma carta dizendo que alguém já chegou. Então nós não entendíamos este sonho, passamos o dia todo comentando sobre o que significava este sonho. Foi então que, após o pôr do sol, recebendo o Santo Sábado, então recebemos da Igreja Adventista do sétimo dia a notícia que foi eleito um novo presidente mundial da Igreja Adventista do sétimo dia, da liderança rejeitada por Deus da Igreja Adventista do sétimo dia. Foi então que nós fomos entender o sonho que ela teve. Deus avisou para a sua serva: eis aí o que vai estar na frente da perseguição dos últimos dias para enganar o povo adventista do sétimo dia. E justamente este homem que foi eleito como novo presidente foi o mesmo rosto que Deuselene Souza viu num sonho 3 anos atrás, mais ou menos, quando eu e ela, com nossos 2 filhos no sonho, chegávamos numa reunião cheio de líderes adventistas do sétimo dia. E então Deuselene Souza no sonho dizia: vós são jesuítas disfarçados de pastores. Então, justamente este que foi eleito como um presidente olha fixamente para Deuselene Souza no sonho. E mas todos pasmam pela mensagem que nós cheguemos todos de túnicas, todos ali com autoridade provinda de Deus para dar uma mensagem como Elias deu a Acabe. Então, com autoridade, nós demos a mensagem para eles: vós sois jesuítas disfarçados de pastores. Irmãos, então eles ficam todos pasmos e sem ação. Então nós saímos daquele lugar para ainda em outro lugar, ou em outra reunião de líderes também adventistas, nós dá a mesma mensagem, a mesma palavra: vós sois
jesuítas, disfarçados de pastores, acabaram com a igreja. A mensagem, o foco da mensagem era para dizer para eles, como no sonho foi dito, vós acabaste com a igreja. Mas também ficou o foco do sonho, o rosto deste novo presidente mundial da Igreja Adventista, o que foi eleito agora, dessa liderança rejeitada. Deus, há 3 anos atrás, já estava mostrando para a sua serva que este homem que assumiu agora a presidência da liderança rejeitada por Deus é jesuíta, disfarçado de pastor. Ele, com os seus demais, acabaram com a igreja, promovendo a falsa liberdade religiosa. E que todos aqueles que permanecer com este presidente guardarão o domingo. Pois a Igreja Adventista está levando toda a sua membresia para a falsa liberdade religiosa, a qual é para guardar o domingo, respeitar o espiritismo, respeitar o catolicismo, para todos promover a falsa liberdade religiosa. Irmãos e irmãs, não foi Deus que elegeu este novo presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, da liderança rejeitada. Não. Nenhum dos santos anjos de Deus está presente na conferência geral, da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a liderança rejeitada. Mas os demônios estão ocupados. Os demônios estão ocupados e foi eles que elegeram o novo presidente, o qual ele atuarão com este novo jesuíta, atuarão para a perseguição do ministério Quarto Anjo, pois foi levantado por Satanás este novo presidente chamado Ayrton, esse novo presidente da Associação Geral da Liderança Rejeitada por Deus, para ser um instrumento bem perto da onde o Ministério Quarto Anjo tem a sua sede, pois Deus já revelou que o Brasil será exaltado. Por quê? Porque Cristo incorporou em seu servo, em Elias Joanã, e é Cristo que é o presidente mundial da sua igreja. É Cristo que é o presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, não um jesuíta que foram eleitos por homens. Os homens elegeram este Ayrton Crowley. Os homens elegeram. Mas quem elegeu Elias Joanã como presidente mundial foi Deus. E para confirmar justamente que Elias Joanã é o presidente mundial da sua igreja, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Cristo incorporou em Elias Joanã no dia 10 de junho de 2025. É Cristo incorporado, é o presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora, vós, todos adventistas do Sétimo Dia, este vídeo, para que fique bem notório, bem sabido de todos vocês que estão assistindo, todos os adventistas do Sétimo Dia. Agora a decisão de quem você vai ficar, de que lado você vai ficar. Você vai ficar do lado do falso presidente, que é Ayrton, o qual Deus já revelou que é um jesuíta. Você vai ficar dentro dos templos para guardar o domingo? Ou você vai se unir com o verdadeiro presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Elias Joanã, fora dos templos adventistas,
para permanecer sempre guardando o Santo Sábado e dar o alto clamor da mensagem do terceiro anjo. A decisão é vossa, a decisão é de cada um fazer a sua decisão inteligente. Mas todos aqueles que ficarem dentro dos templos com o falso presidente, que é o Ayrton, o falso presidente, por que é o falso? Porque fora posto por homens. E o verdadeiro presidente é Elias Joanã, que foi posto por Deus. E comprovação disto, Cristo incorporou em seu corpo no dia 10 de junho de 2025. Todos aqueles que ficarem com o falso presidente, que é o Ayrton, ficarão dentro dos templos adventistas do sétimo dia. E todos aqueles que decidir ficar como verdadeiro presidente da igreja adventista do sétimo dia, sairão dos templos adventistas e passarão a ser um do Ministério Quarto Anjo, o qual é a nova liderança da igreja adventista do sétimo dia fora dos templos. É o movimento adventista do sétimo dia fora dos templos adventistas. E então todos tomarão a decisão. Esta é a sacudidura. A sacudidura. Aqueles que ficarem com o verdadeiro presidente, que é Cristo incorporado, Elias Joanã, o verdadeiro presidente da igreja adventista do sétimo dia, permanecerão guardando os mandamentos de Deus e tendo a fé de Jesus. Mas os que forem sacudidos ficarão com o falso presidente, que é o Ayrton. Ficarão dentro dos templos adventistas do sétimo dia para promover a falsa liberdade religiosa, para fazer culto no domingo de manhã, para fazer do domingo um dia de cântico e reavivamento, para ser semelhante às igrejas pentecostais e católicas, celebrar o domingo. Então, duas classes se desenvolverão nesses últimos dias. O mundo todo promovendo a falsa liberdade religiosa, fazendo culto no domingo de manhã. E o povo de Deus, o remanescente fora de Babilônia, fora dos templos, dando aviso. Caiu a grande Babilônia. Pela falsa liberdade religiosa se tornaram moradas de demônio. Pela falsa liberdade religiosa, os templos adventistas se tornou espiritismo. Os templos adventistas se uniu com o Estado, fazendo leis no Estado. Pela falsa liberdade religiosa, os templos adventistas se encheram de todo tipo de ave imunda e detestável. Então, o poderoso movimento Quarto Anjo dará a mensagem e permanecerão guardando o Santo Sábado. E você vai decidir qual é a sua posição que você vai tomar neste conflito. Deus levantou o presidente mundial, o verdadeiro, no Brasil, no dia 11 de janeiro de 2020. Desde 2020, Deus confirmou, através de sonho, para a sua serva, Deuselene Souza, que Elias Joanã é o presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E agora, o inimigo, Satanás, com inveja de Deus, então também levanta um falso presidente, que é o Ayrton, que é da liderança rejeitada também do Brasil. Nós sabemos que Satanás é invejoso. Nós sabemos que Deus tem o seu dia de descanso, que é o sábado. Satanás bota o falso sábado, que é o domingo. E esse falso presidente, o ministério dele é para promover a falsa liberdade religiosa, para fazer culto no domingo de manhã e exaltar toda a cultura pagã do mundo inteiro, o qual é o espiritismo e todos os tipos de religiões, para se formar uma só, a paz
profetizada por Paulo, a falsa paz, os 3 espíritos imundos, dragão, que é o espiritismo, besta, que é o catolicismo, e falso profeta, que é o protestantismo apostatado, assentado na cadeira da ONU, com o pastor Galano Diop, promovendo a falsa liberdade religiosa. Quem está na cadeira da ONU? Só uma igreja. A liderança rejeitada da Igreja Adventista, que está na cadeira da ONU. Então, todos promovendo a falsa liberdade religiosa. Este é o engano para todos guardarem o domingo. É isso o ministério desse falso presidente mundial, o qual é da liderança rejeitada. Ele não é presidente mundial da igreja. Ele é reconhecido somente pelos homens, mas por Deus. Deus já revelou através de sonho para a sua serva, Dulzilene Souza. Ele é um jesuíta diabólico, infiltrado para enganar o povo de Deus. Mas ele não vai enganar, porque Cristo incorporou em seu servo em Elias Joanã, e Cristo bramará como um leão. E seus filhos e suas filhas que estão nos templos adventistas, estão em todos os templos enganados, sairão e reconhecerão a voz de Cristo e se unirão com este ministério, se unirá com o verdadeiro presidente mundial da Igreja Adventista, que é Cristo incorporado em Elias Joanã. Então, este foi o vídeo desta manhã para trazer este alerta para que os sinceros saem da liderança rejeitada. Não aceite o jesuíta Herto. Ele não foi posto por Deus. Ele é da liderança rejeitada. Ele é um jesuíta. Aceita a Cristo. Aceita o novo presidente mundial da Igreja Adventista, o qual é Elias Joanã, Cristo incorporado. Louvado seja Deus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Amém. Cristo incorporado batalhará contra a besta, como está batalhando. Também vencerá a besta. E aqueles que se unem com Cristo incorporado também vencerão a besta e o falso profeta. A imagem da besta é a falsa liberdade religiosa que as igrejas estão unidas com a besta promovendo. A falsa liberdade religiosa, essas leis que as igrejas colocaram no Ministério Público Federal. Essas leis que agora a pregação do servo de Deus, para eles, é intolerância religiosa. O sistema da besta, do ano 538 até o ano de 1798, matou o povo de Deus acusando-os de herege. Agora, o sistema da imagem da besta matará o povo de Deus acusando-os de intolerância religiosa e de racismo religioso. Essas leis que você vê no Estado, no Ministério Público Federal, foi as igrejas que colocaram. As igrejas controlando o poder civil, assim como a Igreja Católica controlou na Idade Média e matou mais de 100 milhões de protestantes, assim também agora as igrejas se uniram com o poder civil para colocar as leis de perseguição no poder civil, dizendo que é liberdade religiosa. Como os pastores nas igrejas viraram gay, são homens afeminados dentro das igrejas, colocaram as leis no poder civil, dizendo que é dignidade humana, que não se pode mais pregar contra gay, que agora tem que ser silenciada a pregação contra gay. Por que colocaram essas leis? Porque os pastores, muitos deles, já assumiram ser gay no púlpito das igrejas. E também, como as igrejas se uniram com a macumba, com o candomblé, com o espiritismo, então agora não pode mais pregar que o espiritismo é do diabo. Por quê? Porque o espiritismo está dentro das igrejas. Eles estão juntos, promovendo a falsa paz que Paulo profetizou que nos últimos dias ia acontecer.
que eles iam andar dizendo paz, paz, paz e segurança. Então Paulo falou que nesse período viria a repentina destruição. Cristo incorporado está dando esta mensagem. Aqueles que amam a Cristo encarnado também amará o Cristo incorporado. Se unirá com Cristo nessa batalha contra a besta. E junto com ele fará parte do quarto anjo, para junto pregar esta mensagem, desmascarando a besta, o líder da Igreja Católica, a imagem da besta, a falsa liberdade religiosa, o protestantismo apostatado, unido com o espiritismo, com o Estado e com o catolicismo. O sinal da besta é o domingo, a observância do primeiro dia da semana, como se for o sábado. O sinal de Deus é o sábado. O sinal da besta é o domingo. O mundo todo vai se unir em oposição à santa lei de Deus contra o sábado. E para isso, a lei dominical já está em vigor para as pessoas descansem no domingo. Descansar no domingo é receber o sinal da besta. E descansar no sábado é receber o sinal de Deus. Porque aqueles que permanecerem descansando no Santo Sábado receberão o Espírito Santo 10 vezes maior do que os discípulos receberam. Mas aqueles que descansarem no domingo receberão as 7 últimas pragas, porque o domingo é o sinal da besta. Cristo incorporado está batalhando contra a besta, contra o líder da Igreja Católica e contra a imagem da besta, que é a falsa liberdade religiosa, desmascarando que todas as igrejas caíram e se tornaram moradas de demônio pela falsa liberdade religiosa, e desmascarando que o domingo é o sinal da besta. Então, a missão de Cristo incorporado é batalhar contra a besta, é estar na frente do alto clamor da mensagem do terceiro anjo, é estar na frente da batalha, dirigindo os 144 mil para junto dar o alto clamor da mensagem do terceiro anjo, o qual o alto clamor é tudo a ser desmascarado, o espiritismo ser desmascarado. O espiritismo tem que ser desmascarado, tem que ser pregado que ele não é de Deus. O espiritismo, em qualquer função, ele é do diabo. Desde o moderno, que chama da igreja espírita, até a macumba, é do diabo o espiritismo. E o catolicismo tem que ser desmascarado. O catolicismo é a besta. E as igrejas promovendo a falsa liberdade religiosa é a imagem da besta. Então, esta é a missão. Cristo incorporado batalhará contra a besta e os 10 reis, o qual começou essa batalha. Amém e amém.